Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine a todos, abrindo nossas mentes e nossos corações para as reflexões que faremos nessa tarde. É com imensa alegria que eu agradeço a essa amada casa pela oportunidade de estudo e aprendizado sobre temas tão importantes. Hoje, daremos continuidade ao estudo conversando sobre os capítulos 15 e 16 do livro Nosso Lar e sobre seus ensinamentos em relação aos laços de família, sobre os elos e motivos para reencarnações conjuntas, sobre os nossos diferentes degraus evolutivos, bem como as condições de encontros quando encarnados e com aqueles do plano espiritual. Dando continuidade ao capítulo anterior, onde André se reúne com Clarencio no Ministério do Auxílio e se sente radiante pela oportunidade que lhe foi concedida de trabalhar como aprendiz em nosso lar, algo ainda melhor estava por acontecer. No capítulo 15, Lísias o procurou dizendo que sua mãe teria vindo vê-lo e foi com os olhos arregalados de alegria que a viu entrar de braços estendidos. André não pôde dizer o que se passou desde então, mas se sentiu criança, como no tempo em que brincava na chuva, com os pés descalços, na areia do jardim. Abraçando-se a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual e a beijando repetidas vezes, a apertou nos braços, misturando as suas lágrimas com as de sua mãe, permanecendo ambos assim por algum tempo juntos, abraçados. Em vez de carregar sua adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela que enxugou o seu pranto copioso, o conduzindo ao divã e repousando sua fronte cansada em seus joelhos e afagando de leve e o confortando à luz de santas recordações. Bom, aí nós já vimos o que vai acontecer depois, né? No colo das nossas mães, sempre nos sentimos criança novamente. E o que ocorre já é até esperado, pois aconteceria a mesma coisa que aconteceu com André, possivelmente com todos nós. André se sentiu o mais venturoso dos homens, guardando a impressão de haver um barco de sua esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao seu coração. Aqueles minutos lhe davam a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, lhe fixava as vestes em cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros, notando as suas rugas no rosto, o mesmo olhar doce e calmo de todos os dias, identificando-lhe a ternura de todos os tempos, sentiu que se reavivavam as chagas terrenas. Mesmo tendo ouvido conselhos salutares de Clarencio e observações fraternais de Lísias para renunciar às lamentações, o carinho maternal como que fazia reabrir velhas feridas no seu coração, e do pranto de alegria passou às lágrimas de angústia. André não conseguiu entender que a visita da sua mãe não era para satisfação dos seus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina, concluindo erroneamente que sua mãe deveria continuar como repositório de suas queixas e males sem fim, e descambou para o terreno das confidências dolorosas. Foi então que sua mãe o advertiu, dizendo que aproveitasse aqueles minutos rápidos em que estariam juntos, em expansões de amor, sem desviá-los para a sombra das lamentações. Sugeriu que modificasse a atitude mental.
Agora deveriam se amar com o grande e sagrado amor divino. Essas palavras benditas despertaram André, que guardou a impressão de que fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno o vitalizavam o coração. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a família e sobre os seus laços. O que será que ocorre com a família depois do desencarne? Por desconhecer, muitas vezes, a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância, despreza a sua estrutura e até desvaloriza os seus laços afetivos. A doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física, nos revelando a vida do espírito imortal. Hoje já temos informações suficientes para poder entender o objetivo da família, a origem da sua formação, bem como a sua finalidade. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que os laços familiares não se rompem após a morte, não sofrem alteração com a reencarnação. Os laços de amor são antigos e, por meio das diversas encarnações, eles se fortalecem. Os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem novamente juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à pátria espiritual, se reúnem novamente, como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até seguem juntos na mesma encarnação, se reunindo numa mesma família ou no mesmo círculo próximo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento para poderem evoluir. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se encontram em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer os retardatários progredirem. Após cada existência, dão mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, o afeto é mais vivo, mais intenso, justamente por estar mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nada fira a afeição mútua que os liga. Aqui estamos falando de afeição espiritual, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo físico. Somente as afeições espirituais são duráveis, as de natureza material se extinguem com a causa que lhes deu origem. Os laços familiares não são obras do acaso, são o cumprimento da lei de causa e efeito, que representa o dever da responsabilidade de termos sobre nossa conduta, seja através de atos, palavras ou pensamentos, que nos une a esses seres no presente, impelidos pelas mesmas causas do passado. A união e a afeição que existem entre parentes são um índice da simpatia anterior que os aproximou. Este é o motivo pelo qual alguns podem apresentar caráter, gosto e pendores com tanta semelhança com vários de seus parentes, principalmente aqueles mais próximos. Nas famílias, ocorrem essas encarnações de espíritos antipáticos muitas vezes, ou até estranhos, com o objetivo de servir de prova para uns e meio de progresso para os outros. Impulsionados pela lei do progresso, vivenciamos diversas experiências no plano físico para aquisição de conhecimentos e elevação moral. Por esse motivo, é impossível progredir sem reencarnar. A alma que reencarna vem do plano espiritual para progredir, e na busca do progresso e da sua evolução,
da nossa evolução, nós reencarnamos quantas vezes forem necessárias. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição do egoísmo, que tanto nos impede de progredir. A família é o ponto de encontro, é a escola, onde os seres se juntam para evoluir. Chegamos ao mundo físico devendo gratidão aos nossos pais biológicos pela oportunidade desta nova encarnação. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vemos que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, apenas o seu envoltório corporal, mas deve sempre ajudá-lo a progredir. Como mundo de provas e expiações, evoluímos para um mundo de regeneração, a Terra. E desta forma, ela acolhe inúmeras almas que necessitam da experiência material para evoluir. As almas se encontram em distintos graus evolutivos. Assim sendo, o objetivo da encarnação, segundo o Espiritismo, é servir como mecanismo divino para a evolução espiritual de todos, rumo à perfeição, que Deus aguarda para todos nós. Há, portanto, dois tipos de família, as formadas por laços espirituais e as formadas por laços corporais ou materiais. As primeiras, duradouras, se fortificam pela purificação, crescimento e evolução, e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. A misericórdia divina proporciona o seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros estão ligados pelo laço do amor eterno. As segundas, materiais, são frágeis, como a própria matéria, e as diferenças e dificuldades de convivência revelam a necessidade de esforço e empenho para que possam ser transformadas em extensão da família espiritual. Ao convivermos com os familiares de laços consanguíneos e não espirituais, acabamos desenvolvendo vínculos de afetividade também com esses espíritos, que podem ser devedores, que se reencontram para que um dia possam formar e fazer parte da grande família universal que Jesus mencionou, um só rebanho, um só pastor. Então, esse é o motivo pelo qual nem sempre a família é um jardim florido, ela pode ter espinhos e nos exige renúncias e muitas vezes sacrifícios. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir para a prova de uns e também para progresso dos outros. Assim, aqueles considerados menos evoluídos, como até alguns dizem os maus, se melhoram pouco a pouco em contato com os bons e mais evoluídos, pelos cuidados que recebem deles, e acabam abrandando o coração, abrandando seus costumes vão se depurando e as antipatias muitas vezes até se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos. Muitas vezes tentamos fugir desses débitos anteriores, mas não adianta, porque seremos sempre constrangidos a liquidá-los. Mais cedo ou mais tarde estaremos juntos no cumprimento dos desígnios divinos. Mais uma vez, é preciso lembrar que seremos chamados a prestar contas da nossa atitude dentro do lar, das nossas intolerâncias, das nossas negligências para com os nossos irmãos, que foram colocados ao nosso lado, também da nossa intransigência em não aceitar as diferenças nas formas de pensar e agir. Seremos, sim, chamados a responder pelo que fizermos aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos cônjuges, aos nossos irmãos e aos nossos todos companheiros de jornada. Todos os parentes, sejam eles consanguíneos ou afins, começando pelos nossos pais, são obras de amor de Deus,
que nos deu a realizar um caminho longo de evolução. É preciso ajudá-los, ampará-los, através da cooperação mútua, do carinho, atendendo aos desígnios da fraternidade, lembrando que a caridade começa dentro do nosso lar. Joana de Ângeles lembra esse nosso dever com a seguinte frase: não percas a oportunidade de semear dentro de casa, porque ela é a primeira escola de amor, onde somos colocados para aprender a amar. Assim, o exemplo de que cada um de nós dá no ambiente doméstico passa a ser o adubo que vai propiciar o desenvolvimento de valores positivos ou negativos nesse meio, dependendo das nossas atitudes e pensamentos, fortalecendo ou não atitudes que poderão mais tarde comprometer, diante das leis de Deus, o processo evolutivo dos espíritos envolvidos, neste processo necessário de reajuste reencarnatório. Sob esse prisma, podemos entender, então, que a família não se mede pelo número de membros que a compõem ou pelo tempo que essas pessoas passam juntas. Que não é um ato religioso ou civil que forma uma família, mas o sentimento que une essas pessoas e que dá sentido à palavra família. Quando o sentimento que une essas pessoas é verdadeiro, baseado no amor, no respeito, no companheirismo de uns para com os outros, ela sobreviverá além da vida material. Esses laços são fortes e cada vez mais se consolidam no plano espiritual. Encontram-se lá e reúnem-se lá, novamente, para novas tarefas também a serem realizadas na vida espiritual. Agora, quando os sentimentos são de ordem puramente material, baseados no egoísmo e no orgulho, nas ilusões de nomes ilustres, beleza física, fortunas, cargos, o desencarne, às vezes, apenas de um dos seus membros rompe esses laços e a família desaparecerá. Não mais se encontrarão na vida espiritual como tal, mas deverão reencontrar-se em novas existências para saudarem os débitos contraídos uns com os outros. Por esta razão, a advertência de Jesus ainda é muito preciosa. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Inicia dentro do lar o plantio de amor que irá converter-se em colheita farta de bons frutos. A crença na reencarnação é o ponto crucial de diferenças entre a doutrina espírita com as outras religiões ao redor do mundo. Ela é capaz de explicar nossa missão na Terra, a ligação entre a vida material e espiritual e como se dá o melhoramento progressivo da humanidade. A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos, mediante as nossas próprias experiências, construindo o nosso próprio destino. A reencarnação é a mais alta expressão da justiça divina, que não condena ninguém aos sofrimentos eternos por causa de erros cometidos. Um espírito, como dissemos, pode reencarnar quantas vezes forem necessários para o seu desenvolvimento, sem perder a sua individualidade, mudando apenas e se aprimorando, quando possível, de personalidade. Isso ocorre porque cada encarnação ele vai sofrendo influência do novo corpo, das novas situações que vive, do ambiente físico, sociocultural, da nova família, dos novos amigos e de todas as pessoas com quem convive. O processo de reencarnação nunca acontece sem um objetivo ou motivo, porque os seres podem estar em missão, provação ou até mesmo em expiação. E a família é um poderoso instrumento para eliminar esses rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas. Ciente dessa verdade, vamos tratar de valorizar muito a nossa própria família. No capítulo 16, a mãe de André aproveita o encontro para lhe falar sobre a importância do trabalho na esfera mais elevada que se encontra, ensinando que quanto maior o grau de evolução do espírito, maior a abnegação. Relata, desde que voltou para a Terra, tem trabalhado intensamente pela renovação espiritual de todos da sua família. Nos ensina ainda que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre.
Nesse capítulo, André pergunta por seu pai e obtém a informação de que o mesmo está há 12 anos numa zona de trevas compactas no umbral. Embora na Terra se mostrasse um marido devotado, no fundo era fraco e mantinha ligações fora do lar, sendo que 2 dessas ligações estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Os princípios da família e o amor de sua esposa ocuparam por algum tempo apenas o seu espírito, mas não tiveram forças, permanecendo ele novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e no reto pensamento. Vejam que precisamos verdadeiramente vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas companhias escolhidas durante a vida material, pois são essas as que estarão sintonizadas conosco também na vida espiritual. Para terminar, falaremos um pouco sobre o encontro entre familiares encarnados e desencarnados. Este encontro pode se dar pelos sonhos, mesmo que poucos se recordem ao acordar. Nos sonhos, a alma desprendida do corpo encontra-se com parentes, amigos, instrutores e até com os inimigos desta ou de outras existências, dependendo da afinidade existente entre os espíritos. Desse modo, o que determina a qualidade dos nossos sonhos e as companhias espirituais buscadas durante a emancipação da alma é a nossa condição espiritual, o nosso grau evolutivo e o nosso padrão vibratório, de modo que permaneceremos em ambientes compatíveis com os nossos pensamentos e emoções e sensações do dia a dia. Considerando que nem sempre recordamos das experiências e dos encontros ocorridos durante o sono, alguns questionam a sua utilidade, visto que as ideias e os conselhos recebidos poderiam não ser aproveitados. Mas pouco importa que comumente o espírito as esqueça. Pode esquecer dos sonhos e experiências vividas, das lições obtidas, mas na ocasião oportuna, essas experiências podem retornar, surgindo como inspiração ou até mesmo como uma forte intuição. E será que podemos provocar essas visitas de aprendizado e encontro espiritual com alguém tão amado de nossa família durante o sonho? Kardec nos ensina que podemos, antes de dormir, pensar e orar, pedindo que seja possível esse encontro. Se isso for o que estamos atraindo, se estiver em nosso merecimento e se formos utilizar esse encontro de forma construtiva, talvez possamos ter esse encontro, mesmo sem recordar. Esses encontros também podem se dar entre pessoas encarnadas, mesmo que nem se conheçam no estado de vigília. Muitas vezes podemos receber conselhos, apoio e até ensinamentos de amigos que moram em outros países e que não conhecemos quando acordados. Na obra Entre a Terra e o Céu, esses encontros entre os espíritos durante o sonho é a melhor exemplificado e esclarecido. Inclusive, aprendemos que raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. Cada estágio na vida se caracteriza por algumas finalidades necessárias. Vamos pensar assim: o mel é muito saboroso para o nosso paladar, mas se a gente usar de forma indiscriminada, a gente pode acabar por ter, ele pode se transformar no nosso organismo em um laxativo inoportuno. Então, Deus, de acordo com o nosso merecimento, ele nos dá as oportunidades que nós necessitamos, nem sempre basta só querer. Gostaria de concluir o nosso estudo de hoje deixando aqui um motivo para algumas reflexões sobre a nossa família. Não existe a família ideal, mas sim a família necessária, aquela que contribui para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Contudo, a nossa programação espiritual nos convida à tolerância, à paciência, à gentileza, muitas vezes até à renúncia. Diante disso, nos cabe refletir como tem sido a convivência com os nossos familiares. Será que temos dirigido a palavra a eles sempre com amor? Temos procurado perdoar um pouco do nosso doar um pouco do nosso precioso tempo para com eles? Temos ouvido as suas necessidades verdadeiramente, com ouvidos
e atenção e real vontade de ajudá-los, nos mostrando atentos às respostas? Temos realmente oferecido o nosso melhor? Ultimamente, tem sido comum nos lares as comunicações virtuais que acabam promovendo um grande distanciamento entre cada um dos familiares. Cada um no seu cantinho, com o seu celular, seu computador, as horas vão passando e nós deixamos de ter a chance, a oportunidade de continuarmos no nosso processo de evolução e aperfeiçoamento. Nunca podemos esquecer que a família é um poderoso instrumento para eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas. A sabedoria divina jamais se equivoca. Se ela providenciou esse encontro nesta encarnação, é porque se trata de providência e porque ela nos é imprescindível. Que não nos esqueçamos, então, que a família é um ponto de encontro, é uma escola onde teremos a oportunidade de darmos continuidade ao nosso processo de evolução. Vamos continuar atentos à reunião e uma boa reunião a todos.